Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 26 de agosto de 2025. A ressurreição de Cristo. Tudo o que você precisa saber sobre o próximo filme de Mel Gibson, parte 2. Mel Gibson está liderando a produção de uma aguardada sequência para o filme A Paixão de Cristo, 2004. O novo longa, intitulado A Ressurreição de Cristo, já está em desenvolvimento e deve chegar ao público somente em 2026. Jimmy Caviezel foi anunciado para retornar ao papel de Jesus, marcando a continuidade dessa representação que impactou milhões. No horizonte, a produção promete discussões sobre fé e cinema. São pontos de destaque: expectativa sobre o enredo de A Ressurreição de Cristo, participação do elenco original e novas possibilidades narrativas, principais datas e detalhes aguardados para o lançamento. O que esperar do novo filme de Mel Gibson sobre a ressurreição de Cristo? Com o anúncio da sequência, cresce a curiosidade acerca das escolhas narrativas e visuais da obra. A ressurreição de Cristo deve focar nos acontecimentos que sucederam à crucificação, apresentando não apenas a perspectiva do Jesus histórico, mas também a influência desse evento para seus seguidores. A direção de Mel Gibson e o retorno de Jimmy Caviezel sugerem uma continuidade estética e temática. Existe grande atenção ao equilíbrio entre respeito religioso e liberdade artística, criando expectativas para uma produção envolvente, com cenários realistas e cenas marcantes. Quem está no elenco e quais novidades a sequência pode trazer? Além da presença confirmada de Jimmy Caviezel, a produção pode trazer outros rostos conhecidos do filme original. Há rumores sobre o retorno de atores que deram vida a personagens marcantes, ampliando a sensação de continuidade. Novidades no elenco ou adições significativas ainda não foram detalhadas oficialmente, porém existe interesse em novas interpretações para personagens que não tiveram tanto destaque no primeiro filme. O trabalho de elenco pode incluir aprofundamento em figuras como Maria Madalena, Pedro ou Pilatos, oferecendo visões complementares sobre os eventos pós-crucificação. Quando será lançado A Ressurreição de Cristo? A expectativa é que A Ressurreição de Cristo seja lançado entre o final de 2025 e o início de 2026. O cronograma de produção prioriza a fidelidade histórica e um acabamento técnico que atenda ao padrão elevado das produções dirigidas por Mel Gibson. O lançamento gerará debate sobre representação, cultura e arte. Diversas comunidades religiosas e cinéfilos aguardam novidades oficiais quanto a trailers e detalhes sobre os bastidores do projeto. A releitura da Paixão e Ressurreição de Cristo no cinema atual. Nos últimos anos, a abordagem sobre vidas e figuras históricas no cinema ganhou novas camadas de profundidade. A ressurreição de Cristo se propõe a ir além da mera reconstituição religiosa, explorando as consequências universais do evento para a humanidade. O filme promete revisitar o impacto cultural e espiritual da história de Jesus, apresentando-a de forma respeitosa, porém inovadora. Essa abordagem pode dialogar com um público mais amplo, estimulando discussões e análises contemporâneas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação.
Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém, não ressuscitado. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, N. Uso, 2, 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia, sem equívoco possível. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de agosto de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.